Eu quero convidar você a mergulhar comigo nessa palavra sobre fábrica de ídolos. Nós estamos estudando isso nesses domingos, entendendo que o nosso Deus tem um clamor para que Ele seja único no nosso coração. Deus, Ele quer ser único no seu coração. Você crê nisso? Amém ou não amém? Ele quer ser único no seu coração. E uma das coisas que nós precisamos compreender é que existe dentro do ser humano um vazio do tamanho de Deus. Dentro de você há um vazio do tamanho de Deus que somente Ele pode completar. Por isso nós queremos Deus como único no nosso coração, um Deus que está presente dentro de nós, um Deus que fala conosco. Agora, a grande dificuldade que nós temos é que não poucas vezes nós preenchemos o vazio do nosso coração não com Deus, mas com ídolos. Não com a presença manifesta do Senhor, mas com ídolos e ídolos que nós criamos. Não poucas vezes nós temos criado ídolos e esses ídolos têm ocupado o espaço de Deus. E mesmo ocupando o espaço de Deus, não conseguem preencher o lugar que é personalizado só para Deus. E por isso que muitas pessoas ainda continuam sentindo um vazio, mesmo fabricando ídolos no seu coração. Eu não sei se você sabe, mas dentre todos os pecados praticados contra Deus, a idolatria ou o uso de imagens para adoração é a única com a qual Deus afirma produzir uma espécie de perseguição sobre as gerações futuras. Esse pecado funesto que leva à morte sobre filhos, sobre netos, sobre bisnetos, sobre tataranetos, tem a ver com a fabricação de ídolos que nós, no decorrer da nossa caminhada, criamos e projetamos no lugar de Deus. A idolatria, querido, preste bem atenção, ela aparece como a segunda proibição nas tábuas dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, eu quero que você abra comigo Êxodo capítulo 20, verso de número 4 ao 5, você também vai poder acompanhar aqui no telão. Êxodo capítulo 20, eu leio na NVI, 4 ao 5, diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. É isso que o texto está falando. É isso que a palavra de Deus está falando para nós, que a idolatria ela produz uma espécie de perseguição espiritual dentro da nossa geração. Deus, ele é incomparável a qualquer tentativa do seu coração de criar qualquer tipo de figura que lembre ou faça referência à sua grandeza, ao seu poder. Deus, ele é incomparável, e não há como você criar algo para lembrar dele ou lembrar do seu poder. Mas muitas pessoas têm praticado isso, e não só praticado isso, mas acabam fazendo alianças, sociedades, acordos com ídolos que meramente não são ídolos, mas são demônios. São o próprio adversário, o próprio inimigo. E não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus.
1 Coríntios capítulo 10, verso de número 19 ao 21, o apóstolo Paulo vai conversar com a igreja em Corinto, e ele vai falar a respeito disso, quando ele diz, 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 19 ao 21, diz assim: portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o sacrifício dos pagãos, quem são os pagãos? Aqueles que não conhecem a Deus, são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O apóstolo Paulo está orientando, querido, aquela igreja, falando: ei, cuidado, porque um ídolo, por trás dele, há influências demoníacas. O nosso adversário, Satanás, como falamos anteriormente na ministração passada, ele não se apresenta como ele é, mas ele se disfarça como um anjo de luz, a ponto de querer enganar, distorcer a verdade de Deus a respeito daquilo que Deus é e da nossa adoração a Deus. A Bíblia, ela também revela outras formas sutis de idolatria, e que de alguma forma distorce e traz juízo e maldição sobre a nossa vida. O profeta Isaías, no capítulo de número 31, verso de número 1, a parte B, mas pode colocar o capítulo todo, ou melhor, o versículo todo, Isaías 31, 1, diz assim: aos que confiam no poder místico dos amuletos, mas não atendem, ou melhor, não atentam para Deus e nem buscam o Senhor. Olha o que o texto está falando. O texto está mostrando para nós que nós precisamos ficar vigilantes para as formas sutis que o nosso adversário proporciona para roubar a adoração a Deus, roubar a adoração, a sua adoração a Deus. Então rejeite todo desejo de buscar soluções rápidas, atalhos mágicos que Satanás proporciona. O inimigo, querido, ele buscará sempre uma forma de seduzir o crente, de levar o crente a ter uma vida cheia de elementos perniciosos de adoração, como amuletos, objetos energizados, rituais ocultos, ou até mesmo ídolos, figuras dentro da sua casa, objetos, sabe, que vão produzir fama, ou que prometem produzir riqueza, poder, paz, proteção. Cuidado para você não estar entrando num ciclo de engano, pensando que está se protegendo e trazendo miséria, tristeza, humilhação, guerra para dentro da sua casa. Cuidado. Olha o que o texto diz de Deuteronômio, capítulo 7, verso de número 25 e 26. Deuteronômio 7, do 25 ao 26. Ele diz assim: vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não leve coisa alguma que seja detestável para dentro da sua casa, senão vocês também serão separados para destruição.
Considerem tudo isso proibido, detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Olha o que o livro de Deuteronômio está falando para nós. Cuidado para você não levar idolatria para dentro da sua casa. Cuidado para você não fabricar ídolos e colocar dentro da sua casa. E a partir do momento que você faz isso, coloca um ídolo dentro da sua casa, você está trazendo destruição para o seu lar. A idolatria é uma forma gravíssima de abandonar o Senhor, de perder a proteção divina. Tem muitos lares sendo destruídos, tem muitas casas sendo destruídas, por quê? Porque estão dando acesso à idolatria, e a abrir a porta para a idolatria, como nós lemos aqui no texto, nós estamos abrindo a porta para demônios. Para demônios. Ao você tolerar alguma dessas práticas ecumênicas, sabe, para o bem-estar da convivência, pastor, não, é só uma leitura de horóscopo. Deixa eu ver o que o meu signo, vamos ver o que tem para mim hoje, eu não sei nem falar, mas alguma coisa aí nessa área do horóscopo. Ei, cuidado, querido, para você não ser enganado. Porque um discípulo enganado pode trazer derrota para dentro da sua casa, para a sua família. Hoje eu quero mostrar para você que você precisa extrair a praga para fora da sua casa. Você não pode permitir que a sua casa seja destruída porque você criou ídolos, ou permitiu que ídolos entrassem dentro da sua casa, permitiu que coisas que roubam o poder de Deus, a glória de Deus, a adoração a Deus, entraram dentro da sua casa e estão ali trazendo destruição. Nós não podemos. E eu quero olhar para um texto da história do rei Ezequias. Abra comigo, 2 Reis, capítulo 18. E nós vamos aprender com este rei como extrair realidades que estão levando a nossa casa à destruição. 2 Reis 18, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Olha o que diz o texto. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Eliá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Abia, e era filha de Zacarias. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, conforme tudo o que tinha feito o seu antepassado Davi. Removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes de Azera, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor estava com ele, por isso tinha êxito em tudo o que fazia. Em tudo o que fazia. Em tudo o que fazia ele tinha êxito, sucesso, aprovação. Rebelou-se contra o rei da Síria e não mais serviu a ele. Desde a torre das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Até aqui. Nós estamos falando de alguém que foi um homem de sucesso. Um homem que colocou as mãos e fez prosperar.
Mas a prosperidade e o sucesso de Ezequias está no posicionamento dele frente à idolatria. Ezequias foi um rei que fez o que o Senhor aprova. Ele eliminou toda a possibilidade de idolatria, toda a possibilidade de tolerância ecumênica. Ele fez em pedacinhos até a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque o povo de Deus passou a adorar essa serpente e carregar nos ombros em procissão. Vale lembrar que o rei Ezequias sucedeu seu pai Acás, e o seu pai Acás, que era rei sobre Judá, ele chegou até queimar um dos seus filhos como sacrifício, segundo os rituais dos gentios que estavam à sua volta. Você lê isso em 2 Reis 16:3. Acás, pai de Ezequias, idólatra, levantou altares para outros deuses, sacrificou o seu filho diante de um Deus, matou um filho diante de Deus, derramou o seu sangue para adorar um Deus falso. O que eu estou falando para você é que a comunidade, o reinado de Ezequias, no seu contexto, era um reinado de extrema idolatria. Esse Neustã era dado o nome da serpente de metal. O povo construía hastes feitas, de ferro, de latão, e usavam estas hastes, essa figura, nos ombros. Por quê? Porque uma vez que Moisés levantou a serpente, essa figura de bronze, lá no deserto, que era uma tipologia, um anúncio de Jesus, algo que Jesus faria, Jesus viria e iria vencer o pecado, o povo tornou esse objeto um objeto de culto, e em vez de adorar a Deus, começou a confiar num pedaço de metal. Contextualizando, Neustã, essa serpente, é tudo que tem o primeiro lugar na vida do homem e que afasta ele da verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso. É tudo aquilo que é idolatrado, ou seja, algo que eu coloco na frente de Deus, seja uma coisa, uma pessoa ou até mesmo uma instituição. O que eu estou falando para você, querido, que não é pecado você ter um carro, um emprego ou dinheiro, contanto que isso não tenha a primazia do louvor, contanto que isso não roube a primazia do louvor que está em Deus. Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida, porque Deus não divide a sua glória, o seu louvor com ninguém. Com ninguém. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens. Está aqui o texto, Bíblia, está aí na sua Bíblia. Deus está combatendo a idolatria, e Ezequias foi um rei de sucesso, porque combateu a idolatria. Se você está aqui nessa noite, e você deseja ser uma pessoa de sucesso, eu estou dando uma palavra de revelação para você nessa noite. Destrua todo objeto de idolatria, alguns que foram criados por você, e outros que foram criados e você aceitou, falando, não tem nada a ver, pastor. É o não tem nada a ver que tem levado muita gente para o inferno. É o não tem nada a ver que tem levado famílias para a destruição. Ezequias combateu, Ezequias não deixou nada, e preste bem atenção, o seu pai adorava ídolos, mas ele não olhou para a cultura do seu pai, e nós vamos falar um pouco sobre isso.
Ezequias, rei de Judá, ele deixou ensinos de como vencer, de como despojar a destruição, a praga, de como proteger a nossa casa, de como trazer recompensa, benefício do Senhor para dentro da nossa casa, para dentro da nossa pátria, para dentro da nossa cidade. Ezequias nos ensina como vencer a idolatria. Pastor, como que eu venço a idolatria? Primeiro, com uma fé que dá crédito à palavra de Deus como verdade absoluta. Olha para quem está do teu lado e me ajuda a pregar e fala assim: ei, a palavra de Deus precisa ser absoluta no seu coração. O que eu estou falando para você, querido, nessa noite? Eu estou falando que esta palavra, ela tem peso sobre a tua vida. Você precisa crer que esta palavra é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para a sua casa, é a vontade de Deus para a sua vida. Esta palavra, ela dita para você a tua conduta, a cultura que você precisa viver. Esta palavra, ela direciona os teus passos. Esta palavra, ela muda e transforma tudo aquilo que você deseja. E digo mais, esta palavra preenche o vazio do teu coração, porque esta palavra é a palavra de Deus. É como verdade absoluta. É como verdade absoluta. E preste bem atenção que eu vou mostrar para você qual que é o nosso desafio. O texto diz para nós no verso 3 que ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, conforme tudo o que tinha feito o seu antepassado Davi. Preste bem atenção. Ezequias não se deixou levar pelo erro do seu pai Acás. Ezequias não se deixou levar pelas tradições familiares, pela cultura da minha família. Ezequias, ele falou assim: a tradição familiar não fala mais alto do que o mandamento de Deus na minha vida. Entendo o que eu estou falando aqui para você nessa noite, porque é algo muito importante. Você precisa compreender, precisa ter coragem para enfrentar algumas estruturas de idolatria que estão na história da nossa família. Precisa ter coragem e ousadia para enfrentar algumas realidades que vão gerar até divisão dentro da nossa casa. Pastor, o senhor está pregando divisão. Jesus, certa vez, conversando com os seus discípulos, em Lucas capítulo 12, verso número 51 e 53 ao 53, ele disse assim: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, digo a vocês, ao contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 em uma família, divididos um contra o outro, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Pastor do céu, me põe no contexto desse texto. Eu coloco você no contexto do texto, para você não falar que eu estou fazendo uma heresia. Jesus estava falando assim: o ensino do reino que eu estou trazendo, o meu reino, ele não vai ter concordância unânime. Muitos vão preferir conservar a idolatria, as tradições familiares. Muitos vão se contaminar com aquilo que o mundo, a estrutura deste mundo está falando, e muitos vão se posicionar a ponto de gerar divisão. Ezequias falou assim: o que Acás fez com o meu irmão aqui no território de Judá não vai acontecer mais. Nós não vamos derramar sangue de inocente para ídolos, nós não vamos levantar culto a ídolos, nós não vamos adorar aqui ídolos. Ezequias, querido, as verdades do reino de Deus confronta as estruturas familiares fundamentadas em tradições idólatras e mundanas. Ai, meu pai fazia isso. Ai, meu pai me deu isso. Eu guardo porque meu pai me deu isso. Ei, cuidado!
Cuidado, porque o que é absoluto na sua vida não é aquilo que saiu da boca do teu pai e da tua mãe, mas é aquilo que sai da palavra de Deus, que é a própria boca de Deus. Eu estou falando isso com total convicção. É a palavra de Deus que fundamenta a nossa vida e a nossa história. Talvez os nossos pais na ignorância pecaram, talvez os nossos pais na ignorância criaram realidades, mas você hoje tem o conhecimento da verdade do Evangelho. Você conheceu Jesus, você não é mais ignorante, você entende que algumas estruturas serão deixadas, algumas coisas eu vou ter que abandonar, eu vou ter que lançar fora. Timothy Keller diz o seguinte: qualquer esperança cultural dominante que não seja o próprio Deus é um falso Deus. Portanto, os ídolos não só assumem uma forma individual, mas podem ser corporativos e sistêmicos. Cuidado. Talvez há uma estrutura dentro da sua casa ali, conservada, uma tradição, e você está se dobrando a uma idolatria. A uma idolatria. Ezequias escolheu andar na verdade, escolheu a referência dele, foi Davi, alguém que andou com Deus. Qual é a sua referência hoje, querido? A fé sua precisa ser absoluta naquilo que a palavra de Deus diz. Ainda que há sinais miraculosos, ainda que haja sinais miraculosos, a sua confiança está no Deus Todo-Poderoso. Ezequias nos ensina, 2, a buscar a Deus com integridade e santidade. Removeu os santuários, verso 4, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes de Azera, um ídolo, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até naquela época os israelitas queimavam incenso diante de uma serpente de prata, chamada Neustã. Sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Você precisa quebrar os vínculos com os deuses estranhos, você precisa quebrar os vínculos com a idolatria, você não pode permitir que demônios alcancem vantagem por meio de ídolos na sua vida. A igreja em Éfeso foi uma igreja que viveu um avivamento. E quando eles receberam uma palavra de salvação, quando eles ouviram falar do verdadeiro Deus, quando eles ouviram falar a respeito de Jesus, sabe o que eles fizeram? Atos capítulo 19, verso de número 17 ao 20. Olha o que diz o texto. Atos 19, do 17 ao 20. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Agora preste bem atenção. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu seus livros e queimou publicamente. E o valor calculado chegou a 50.000 dracmas. E assim a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente. Sabe como que a palavra, ela se difunde e ela age poderosamente na nossa vida? Quando nós colocamos para fora os ídolos, quando nós falamos assim: o meu coração não vai estar vinculado a este ídolo, o meu coração, a minha vida não vai estar vinculado a este ídolo. Entenda, querido, entenda que quando há integridade e santidade,
nenhum espírito imundo, nenhum demônio, nenhum feitiço, qualquer poder externo não tem efeito sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você não precisa colocar sal grosso no teu comércio, você não precisa colocar comigo ninguém pode ir lá, você não precisa colocar nenhum amuleto, você precisa da palavra de Deus. Essa palavra ela é poderosa para quebrar toda e qualquer palavra contrária à sua realidade. O que eu estou falando para você nessa noite é que a nossa proteção já existe, nós não precisamos de outras proteções. Nós não precisamos. Mas muitos têm se contaminado. E porque se contaminam, acabam se desvirtuando e permitindo com que a destruição venha sobre si. Foi esse o conselho que Balaão deu para Balaque. Eu não sei se você conhece a história, mas eu vou fazer aqui um resumo. Balaão era um profeta que foi contratado pelo rei Balaque para profetizar, amaldiçoar o povo de Deus. Ele tentava, mas Deus não permitia, porque o povo era íntegro, porque o povo estava falando assim: eu só tenho um Deus, eu vivo em santidade. O povo estava vivendo integridade. O que é integridade? É ser inteiro, é ser completo, é não viver pela metade, é não adorar um Deus aqui, outro Deus lá, não, é viver somente para um Deus. O povo vivia santidade. E aí Balaão falou: meu Deus do céu, e agora? E o Balaque falando, e aí Balaque fala assim: eu te dou mais dinheiro para você amaldiçoar esse povo. Ele falou: já sei como nós vamos fazer, vamos levar esse povo à corrupção. E sabe como que o povo se corrompeu? Números capítulo 25, verso número 1 ao 2, olha o que diz o texto. Números 25, 1 e 2, diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com as mulheres moabitas, que convidavam ao sacrifício dos seus deuses. E o povo, comia e se prostrava diante dos seus deuses. Números 31, 16 diz assim: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis, adúlteros, em algumas traduções, ao Senhor. No caso de Peor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Por que que houve uma praga? Porque o povo rompeu com a sua integridade e com a sua santidade. Ouça o que eu estou falando para você nessa noite, querido. Quando você é infiel à sua adoração a Deus, você está tornando a sua casa vulnerável. Todas as vezes que você se deita com outros deuses, todas as vezes que você se rende a outros deuses, você tira a proteção da sua casa, você tira o poder de Deus sobre a da tua casa. Quando você coloca idolatria, você torna a sua casa uma casa vulnerável. Parece que não, mas eu estou terminando. O que Ezequias nos ensina? Ezequias nos ensina que para destruir a idolatria nós precisamos cumprir com zelo e dedicação os mandamentos. O texto fala que ele se apegou ao Senhor. Você se apega a quem, querido? Quem é teu Deus? A quem você está apegado? Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Enquanto a sua paixão, ou melhor, a sua maior paixão não for o céu, você não viverá um romance com Deus aqui na terra. Tem muita gente virando as costas por Deus, porque a sua paixão não é a eternidade, não é o céu. Tem muita gente se dobrando a ídolos, buscando benefícios, pulando onda, porque a sua paixão não é o céu. Todo o processo de libertação espiritual vai envolver dor
vai envolver muito trabalho, vai envolver muita necessidade de integridade, porque afinal de contas, você coopera, você dá resposta àquilo que Deus deseja de você. Eu estou falando para você nessa noite, que a melhor oração que você faz a uma resposta que Deus já deu, é uma atitude de obediência. Eu vou repetir para você gravar. A melhor oração que você faz para algo que Deus já te deu, é uma atitude de obediência. Deus já te deu a palavra. Deus já te deu a resposta. Deus já entregou nas suas mãos tudo o que é necessário para você viver em sucesso em êxodo. Não fabrique ídolos. Não permita que ídolos entre na sua casa. Tenha uma atitude de obediência. Ezequias falou assim: aqui não, eu vou zelar e dedicar pelos mandamentos do Senhor. Sem crise. Sem crise. Ele estava ali, ele falou: Deus já me deu, eu estou aqui, eu estou vendo, eu não vou fazer desentendido. Preste bem atenção, tem muita gente se fazendo de desentendido para justificar a sua desobediência. Tem muita gente achando que está na ignorância para justificar a sua desobediência. Tem muita gente fechando os olhos uma vez que foram abertas, uma vez que as escamas caíram. Tem muita gente fingindo de cego para justificar a sua desobediência. Ezequias falou: eu não. Eu sei que o meu Deus é único e eu vou me consagrar a Ele. Por isso que o texto diz no verso 5 que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois, porque ele teve coragem moral, ele teve a bênção espiritual, ele enfrentou o inimigo, ele não deu lugar para a idolatria, ele falou: não vou dar lugar para a idolatria. E quando ele foi cercado por Senaqueribe, quando o rei da Síria cercou ele, Ezequias confiava tanto no Senhor, que mesmo cercado por um exército de 185 mil soldados, de forma extraordinária, houve um livramento, e um dos livramentos mais extraordinários registrados nas Escrituras Sagradas, porque Deus estava inteiro dentro daquela nação, ele era adorado como único. 2 Reis 19, verso 32 ao 34, o texto diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, o inimigo, que estava cercando com 185 mil soldados o reinado de Judá, o reinado de Ezequias: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, ele voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei e salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Que quando nós temos Deus como único na nossa vida, na nossa casa, não tem capeta, não tem carreta de demônio, não tem praga, não tem palavra maldita, não tem saravá, não tem macumba, não tem encruzilhada, não tem feitiço que atinge o nosso lar. Cai
tudo por terra, porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Pode fazer, pode falar, pode declarar, mas o Deus que nós cremos é um Deus verdadeiro. Você crê nessa verdade? Hoje eu vou levar você a um desafio muito sério. Deus falou com você, amém ou não amém? É hora de nós renunciarmos a algumas realidades. E talvez hoje você estava aqui ouvindo essa pregação e Deus colocou no teu coração, não fui eu, Deus colocou no teu coração alguns ídolos que precisam ser renunciados. Olha aqui para mim, não olha para o pessoal do louvor aqui não. Alguns ídolos que precisam ser renunciados. Deus colocou no teu coração. Deus te fez lembrar de coisas. Talvez não seja uma imagem, talvez não seja um amuleto, talvez seja algo que está entrando no lugar de Deus na sua vida, está roubando o espaço, está se colocando ali querendo se projetar como um Deus, e Deus te mostrou nesse momento, e você vai voluntariamente falar assim: pastor, eu não quero isso na minha vida, eu não quero isso dentro da minha casa não. Se isso está roubando o lugar de Deus e está causando destruição de forma sutil, eu não estou nem vendo, entrou ali, hoje eu vou colocar isso para fora. Nós vamos entregar para você um papel em branco, pode entregar, e você vai colocar aí o ídolo que Deus colocou no teu coração durante essa ministração. E você vai falar assim: ó, eu renuncio esse ídolo, eu estou renunciando, eu não aceito esse ídolo mais, eu não desejo mais esse ídolo, eu não sabia, mas os meus olhos foram abertos, então eu estou aqui colocando nesse pequeno papel o ídolo que está tomando o meu coração, e eu vou entregar, vou jogar fora isso, vou trazer para fora. Mas vamos queimar isso. Vamos queimar aqui agora não, né? Porque senão é uma fumaça, né? O pessoal gripado aí, mas depois a gente queima, né? Você vai colocar aí e falar: Senhor, eu não quero que isso se torne um ídolo. Está te roubando a paz, está causando destruição. Tem gente que faz do carro um ídolo. Tem gente que faz da casa um ídolo. Ei, o que está roubando Deus, o lugar de Deus na sua vida? Vamos colocar isso para fora. Eu quero que você põe penumbra para mim nas luzes, por favor. Você vai colocar aí. Ah, pastor, não veio nada. Amém, glória a Deus. Ah, pastor, veio, hein? Eu tô com um amuleto lá, um pé de coelho que eu colocava lá para dar sorte na chave. Ah, pastor, vou queimar esse trem, ué. Eu não sei o que está servindo de amuleto, mas eu quero falar para você que Deus não é amuleto, Deus é presença. E a presença dele é viva, não é morta, não é pedaços, é inteiro. O Espírito Santo habita em você, você não precisa de pedaços. Coloque aí na sua individualidade, tranquilinho aí, sem crise. Os nossos irmãos vão trazer os baldes aqui à frente.